Olá pessoal, beleza? Agora umas dicas sobre crimes contra a honra que tá tão comum hoje em dia nas redes sociais, né? Muitas pessoas praticam esses crimes todos os dias aí na rede social e às vezes não tem dado nada ainda, mas uma hora pode acontecer. Então eu tô falando dos três mais comuns aí, que é o crime de calúnia, difamação e injúria. Qual a diferença? Muita gente confunde. Ah, fui caluniado. E não foi caluniado, foi difamado. Ou até às vezes injuriado. O que é a calúnia? Na definição do tipo penal, calúnia é você atribuir a outrem um fato típico como crime. Por exemplo, fulano é ladrão. Ele é ladrão? Ele roubou? Praticou um crime? Não, então esse é um crime de calúnia. Ah, é um assediador. Ele assediou? Porque assédio é um crime. Então, se não assediou, isso está cometendo um crime de calúnia. Então, sair às vezes na rede social: ah, fulano é ladrão, fulano roubou, fulano assedia, um estuprador. Isso são tudo atribuir a outro um crime. Na calúnia existe a questão da exceptio veritas. O que é isso? É exceção da verdade. Então, ou seja, você falou fulano é ladrão, mas realmente é ladrão, tem uma condenação dizendo isso, né, transitado em julgado. Então realmente você provou que a pessoa é uma ladra mesmo, essa pessoa é uma ladra. Então nesse caso não é calúnia quando você consegue provar que é verdade o que você falou, né, no caso de calúnia. Já a difamação não tem nada a ver com crime, diz respeito a o que a sociedade pensa em relação à pessoa, em relação ao sujeito. Então, por exemplo, você falar: fulano lá, ela não vale nada. Ah, fulano lá é uma pessoa invejosa. Ah, fulano lá não presta. Não vale a boia que come, como costumo dizer, né? Você está difamando a pessoa, não é calúnia, você não está atribuindo crime. Então você está difamando, também é um crime. Agora a injúria, ela já está ligada ao foro íntimo da pessoa, aquilo como que a pessoa se sente. Muitas vezes a injúria é confundida até com racismo, porque existe a injúria racial. Então a pessoa, você remete ao outro falando sobre alguma característica física, alguma característica da personalidade, enfim. E aí a pessoa se sente de alguma forma menosprezada, se sente para baixo em relação àquela forma pejorativa que foi chamada. E aí caracteriza a injúria racial. A injúria, aliás, no caso, né? E aí a injúria racial já diz respeito ao tom da pele. A pessoa atribui a outro de forma pejorativa por causa da questão da pele. É uma injúria racial. Muitas vezes as pessoas acham que é racismo, mas o racismo já é um pouco mais amplo, né? Às vezes respeito a um grupo maior, restringir de algum direito, ou se proferir palavras aí a um determinado grupo. Então essas são as principais diferenças entre calúnia, difamação e injúria. A calúnia é que você tem que estar atribuindo a outra um crime. A difamação diz respeito a pessoa tentar modificar o que as outras pessoas pensam em relação ao ofendido. E a injúria diz respeito àquilo que a pessoa sente no seu íntimo, né, no foro íntimo, que ela se sente. E quais são a questão da ação penal? Ela é ação penal privada, ou seja, no contrário do homicídio, por exemplo, que o Ministério Público é o titular da ação, quem é o titular da ação penal é a própria ofendido. Então tem aí, após você saber que você foi caluniado, foi difamado, injuriado, tem até 6 meses após saber para entrar com uma queixa-crime contra a pessoa que teria te ofendido. Passados 6 meses já não tem mais direito a entrar com a queixa-crime. E a queixa-crime ela é proposta por um advogado. Então nesse caso, o advogado vai fazer as vezes aí do Ministério Público, por exemplo, no crime de ação penal pública incondicionada. Agora, como se trata de uma ação penal privada, então tem que contratar um advogado.
Se sentiu caluniado, se sentiu difamado, injuriado, contrata um advogado. Ele vai entrar com uma queixa-crime e a pessoa que ofendeu, caluniou, difamou, vai ser aí processado criminalmente pelo seu advogado e ele vai poder ser condenado por um desses crimes, caso se comprove realmente que ele praticou essa conduta. Claro, os crimes têm uma pena baixa? Tem. Vai ser convertida em prestação pecuniária ou prestação de serviço? Provavelmente, mas já é uma mancha lá no histórico da pessoa. Caso venha ter uma futura condenação, a coisa vai ficando mais séria. Ok? Fica aí a dica. Hoje, em questão de rede social, muita gente sendo difamada, muita gente sendo caluniada, e uma hora ou outra aí vai começar a pegar essa questão aí da difamação, da calúnia, da injúria, enfim. Ok? Então fica a dica, vê o que você comenta, o que você fala na rede social, porque às vezes você pode responder um processo aí por crime de calúnia e difamação, ou até mesmo injúria. Ok? Fica a dica para vocês aí.